Por sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, Ele nos permite mais uma vez estarmos ligados para aprendermos a Tua Palavra. Quero clamar ao Eterno que visite você aí no seu lar, que visite a sua família, que as bênçãos do Senhor estejam nos quatro cantos da terra, que Ele possa amparar a todas as famílias por esse momento delicado que nós estamos passando. Eu creio que eu vou ser objetivo. Eu trouxe um estudo curto, um assunto interessante, eu creio, e nós vamos conhecer um pouquinho mais do Senhor e como Ele trabalha, como as Escrituras tem muitos códigos, tem muitos segredos. Nós temos um problema muito grande em relação à Torá, ao Tanar, à Bíblia Sagrada, enfim, no seu contexto geral. Porque a Bíblia foi escrita de judeu para judeu. E existem muitas formas de se estudar cada passuk, cada versículo. Há necessidade de um empenho, de uma dedicação, de um investimento e de tempo. Já tem aproximadamente 12 anos que eu estudo a visão judaico-messiânica e agora eu comecei a engatinhar. Eu acredito que com 20, 25 anos a gente talvez comece a andar. Então se esforce para que o Senhor te dê graça, para que você também venha a aprender. Nós vamos estudar no livro de Samuel Beit, o profeta Samuel. Para você que está assistindo, está nos acompanhando, Beit é a segunda letra do alfabeto. Então corresponde ao número 2, porque o alfabeto é alfanumérico. Então é Samuel 2. Por isso Samuel Beit. Capítulo 7, versículo 5. Vamos passar pelo livro de Joel, capítulo 4, versículo 17. E vamos passar por Terrilim, capítulo 76, versículo 3, que é o livro de Salmos. O tema que eu escolhi para nós estudarmos nesta noite é Tzion. O que significa o Tzion? Onde é isso? Por que ele é tão citado nas Escrituras? Eu coloquei como subtítulo, que é para ficar mais esclarecedor, onde Deus habita. Esse subtítulo é para nos arremeter a pensarmos o seguinte: eu ouço umas frases, às vezes, eu sei que é com carinho que elas são faladas. Deus é brasileiro. Então, será que realmente Deus é brasileiro? Será que Ele é francês, alemão? Onde será que o Eterno, onde Ele habita, onde a essência dEle é mais acentuada? Eu acho que agora eu expressei de uma forma mais objetiva. Onde a presença dEle é mais acentuada, onde a conexão com Ele é 100%. Então, eu quis trazer um esclarecimento dessa questão. A Bíblia, ela nos relata onde o Eterno tem uma conexão mais acentuada, onde a Shekhinah de Hashem é mais acentuada. Então eu gostaria que você se atentasse, ficasse ligadinho aí, porque o estudo é curto, e se você
não se concentrar, não ficar racionalmente aí ligado, você não vai compreender o conteúdo. Vamos em frente? Então vamos lá. Olha só, Monte do Templo. É muito conhecido o Monte do Templo em Jerusalém. Todas as pessoas que compram viagem para Israel, uma das primeiras coisas que eles vão conhecer na cidade de Jerusalém é o Monte do Templo, em que há muitos anos atrás não se usava esse termo, usava Har Habayit, porque Har é monte, Habayit, a casa, ou da casa. Mas isso tem um significado. Por que esse monte é chamado Monte da Casa? Mas ele também é chamado de Har Moriah, que vem da palavra hebraica Yoreh, que significa ensinar. Então, Moriah seria o monte de onde Deus ensina as pessoas. Erosh, de onde o senhor tirou essa conclusão aí, essa tradução? Essa tradução ela é bíblica, ela é profética. Está registrada no livro de Ishayahu, no livro de Isaías, no capítulo 2, versículo 4, onde está escrito da seguinte forma: e de Sião, de Zion, do Monte Sião, ou do Har Moriah, do Monte Moriah, sairá a lei, sairá a Torá. Mas não pense você que essa é uma profecia para os nossos patriarcas. Essa profecia ela é escatológica. Ela é uma profecia para o Aharit Hayamin, para os últimos dias, para os últimos acontecimentos. Então veja só, nós temos profeticamente dentro do livro, dentro da Brit Hadashah, dentro de todo o Tanar, nós temos profeticamente escrito que Yeshua, Jesus, voltará. E ele se assentará no Beit HaMikdash, no terceiro templo, em Jerusalém, em Jerusalém, e governará as nações. E este governo se dará por 1000 anos. Por isso, na virada do milênio, em 5.999, que nós ministramos a semana passada, que dará entrada ao novo milênio, esse é o milênio messiânico, que é o 7º milênio. Ele estará sentado no trono do Beit, da casa sagrada, do Beit HaKadosh, do Beit HaMikdash. Ele estará sentado lá. E de lá ele implantará. A terra terá que se adequar à Torá, que hoje é um pouco desprezada. Alguns pregam nos altares das congregações que a lei já está passada, que Yeshua, que Jesus aboliu a lei, por uma má interpretação dos textos, porque a partir do momento que foi feito traduções, e existem dezenas de traduções, isso causa um certo transtorno e causa uma má interpretação do texto. Então, se você quer estudar a Bíblia dentro do contexto original, há necessidade que você busque dentro das raízes judaicas, dentro do hebraico, dentro do contexto original das Escrituras, para traduzir palavra por palavra e começar a entender um pouco a essência daquilo que está escrito. Então, jamais Yeshua, Jesus, veio abolir. Quando ele disse, eu não vim para abolir a lei, mas cumpri-la. Aí, o próximo versículo, as pessoas não leem, porque trabalham em cima de versículos isolados. Mas dentro desse contexto, lá no livro de Matityahu, está escrito assim na sequência: até que os céus e a terra passem, nenhum Yud, a menor letra do alfabeto, do Aleph Tav, do Aleph Beit, nenhum Yud, nenhum traço da lei passará. Então nós precisamos entender o contexto geral e não nos apegarmos a versículos isolados.
O motivo de tantas heresias, o motivo de tantas congregações, de tantas placas, de tantas denominações, é a questão do texto, da interpretação do texto. Então veja bem, no Monte Moriá, também conhecido como Roê, onde está escrito isso? Roê significa onde Deus é visto. Quem citou essa palavra foi o nosso patriarca Abraham. Ele estava lá no livro de Bereshit, capítulo 22, versículo 14. E quando ele foi sacrificar o teu filho, Isaac, e assim Hashem, o Eterno, diz para ele: não faça tal. Eis que eu tenho providenciado para mim mesmo o Corban, o cordeiro. Então, nesse momento, nesse episódio tão dramático na vida de Abraham, o teu único filho é poupado do sacrifício. E ele diz essa frase no final do capítulo 22. Hashem ire Adonai é visto aqui sobre este monte. E onde foi que ele falou isso? Onde foi que Isaac foi oferecido em sacrifício? Foi em cima do monte Moriá, em cima do monte Sion. Olha que toda a história, todo o contexto histórico, todo o contexto bíblico, todas as nossas raízes iniciaram-se no monte Sion. A Even Shitiar, a pedra do fundamento, está nesse monte. E o Senhor diz que todas as coisas começaram a partir deste monte. Então existem vários versículos que provam isso. Mas o meu intuito é esclarecer mais superficialmente. Mas olha que coisa linda que é isso aqui. Mas vamos ver isso dentro das Escrituras. Vamos ver se aquele subtítulo que eu coloquei logo no início, que onde eu fiz uma pergunta, eu lancei uma questão logo na imagem de início, onde Deus habita. Então vamos lá, vamos à frente. Lá no livro de Samuel Beit, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5, está escrito da seguinte forma. Preste bastante atenção, que lindo o texto. Vamos lê-lo e interpretá-lo. Vá e diga ao meu servo Davi, que isto é o que Adonai diz. Você vai construir uma casa para que eu viva nela? Ele fez uma pergunta. Ei, Davi, meu servo, você vai construir uma casa para que eu viva nela? O versículo 6, o Senhor diz o seguinte: desde o dia em que eu trouxe o povo de Israel do Egito até hoje, nunca morei em uma casa. Antes, viajei em uma tenda e em um tabernáculo. Do que ele estava falando? Ele estava falando do Mishkan. Ele estava falando da tenda móvel no deserto, da tenda do encontro. Então ele estava dizendo para Davi: ei, Davi, até hoje só construíram para mim uma tenda, um Mishkan, uma tenda móvel. Não fizeram ainda para mim uma casa para que eu viva nela. Então eu quero que você construa essa casa. Quando ele dirigiu essa palavra, esta ordem ao servo Davi, ele estava dizendo: construa para mim uma casa santa num lugar santo. Ele estava dizendo para Davi: construa para mim o Beit HaMikdash, porque é onde eu estarei presente. Olha que coisa linda isso. Já a partir para outro profeta, o profeta Joel, capítulo 4, versículo 17, nós encontramos um outro comentário, uma outra palavra muito linda, uma outra profecia, que também é escatológica, porque tudo que nós vamos ler aqui nessa noite condiz com o Apocalipse.
Tudo isso são versículos apocalípticos. Entenda isso. Por isso que eu digo que entender as Escrituras não é tão simples. Vocês saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que vive em São Paulo, que vive no Rio de Janeiro, que vive em Washington. Está escrito. Só não entende quem não quer. Está desenhado. Vocês saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que vive em Tzion. Ele deu o endereço de onde ele vive. Ele deu o endereço de onde está a maior conexão, onde o Wi-Fi está 100%. Ele deu o endereço do lugar onde ele habita. Ele disse que vive em Tzion, minha montanha sagrada. Então, às vezes, se perguntam, quando a igreja for arrebatada, ela vai para o céu, mas você não vai encontrar um versículo que as bodas do Cordeiro foram feitas no céu. Você não vai encontrar esse versículo. Você não vai encontrar um versículo que as bodas do Cordeiro foram feitas nas nuvens. Você não vai encontrar esse versículo. Mas você vai encontrar um versículo que as bodas do Cordeiro serão executadas. O casamento entre o noivo e a noiva será feito no Monte Sião. Isso está escrito. Talvez você nunca tenha lido, mas está escrito. Isso que é importante entendermos. Então a igreja não vai ser arrebatada para ir para os céus. A igreja vai ser arrebatada, encontrará com o Senhor nos ares. Mas o próximo passo diz que a partir deste momento, ele desce sobre o Monte das Oliveiras. E o monte se partirá ao meio. E a igreja com ele. Ele desce e atravessa o vale de Josafá, que separa o Monte das Oliveiras do Monte Tzion, do Har Tzion. Quando ele faz esse percurso da descida e da subida, a igreja subirá com ele. E quando ele entrar pela porta leste, pela mesma porta que ele entrou com o jumentinho, ali se sucederá o casamento da igreja com o noivo. Está escrito, neste monte, está escrito no livro do profeta, neste monte eu servirei vinhos finos e carne suculenta. Vinhos finos e carne suculenta são servidos no dia do casamento. Então é no Monte de Sião que se concluirá o casamento. Isso está escrito. Aqui nós não estamos falando de algo que eu imaginei, ou que eu pensei, ou deduzi. A nossa kahal, a nossa kerilá, a nossa congregação, não trabalha em cima de deduções. Nós trabalhamos em cima de teologia. Nós trabalhamos em cima de profecias. Nós trabalhamos em cima das escrituras. Nós nos embasamos, a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento está na Torá, está nos profetas, está nos escritos. E é daí que nós tiramos o embasamento de nossos estudos. Ok? E vamos lá, mais um pouquinho à frente. Lá no livro de Yeshayahu, capítulo 2, versículo 2. Olha só que interessante que vai falar aqui, uma outra profecia escatológica, uma outra palavra apocalíptica. Está escrito assim, o versículo já começa com uma frase apocalíptica. Diz, no Aharit Hayamim, ouça, olha a frase, no Aharit Hayamim. Quando você pega essa palavra e traduz, essa frase você traduz, aqui está dizendo, nos últimos dias. É isso que está escrito nos originais. Nos últimos dias. Ah, mas na minha Bíblia, na minha tradução está escrito naquele dia. É a mesma coisa, é uma questão interpretativa de tradução. No Aharit Hayamim, nos últimos dias, a montanha da Beit Hashem, a montanha da casa de Adonai, será estabelecida como a montanha mais importante. Que montanha é essa? Vamos voltar ao versículo anterior? Olha o versículo anterior.
Vocês saberão, no livro de Joel, capítulo 4, versículo 17, vocês saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês que vive em Zion, minha montanha sagrada. Aí você vai um versículo à frente, Yeshayahu, ou melhor, na transparência à frente, no estudo que está à frente aí, Yeshayahu, no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 2, no Aharit Hayamin, nos últimos dias, a montanha, que ele acabou de citar no livro de Joel, a montanha da casa de Adonai será estabelecida como a montanha mais importante. É por isso que nessa montanha será feito o casamento da igreja. Por isso, nós não podemos desprezar, por falar nessa montanha e por falar no casamento, nós não podemos desprezar a primeira aliança, chamado pela igreja romana de Velho Testamento. E a parte da nova aliança chamada de Novo Testamento. Isso, na verdade, nos originais se chama Primeira Aliança e Segunda Aliança. Um matrimônio nunca se entra dentro de uma congregação, nunca se entra dentro de uma igreja com uma aliança para se celebrar um matrimônio. Para se celebrar um matrimônio, há necessidade de pelo menos duas alianças. Uma para o noivo e uma para a noiva. Então você veja bem, quando você pega o Tanar, quando você pega o Velho Testamento, você pega o Brit Hadashah, o Novo Testamento, sendo primeira e segunda aliança, nós temos duas alianças para a celebração do matrimônio. É por isso que o Eterno dividiu em duas alianças, ok? Isso aqui também é uma explicação superficial, para que você entenda um pouco melhor o contexto judaico dos livros, ok? Vamos em frente. Olha só que interessante, ainda dentro do livro do profeta Yeshayahu, Isaías capítulo 24, versículo 23, olha o que diz outra profecia escatológica, que também está registrada no livro de Matityahu, a partir do versículo 24, capítulo 24, versículo 30 a seguir, também fala sobre essa passagem, esse pasuk, esse versículo. Yeshayahu 24, 23 está dizendo o seguinte: então a lua ficará confusa e o sol envergonhado, pois Adonai Tzvaot, o Eterno, o Deus dos exércitos, ok? A palavra Adonai Tzvaot é o Deus dos exércitos. Então a lua ficará confusa e o sol envergonhado, pois o Deus dos exércitos governará no monte de Zion e em Jerusalém. Em Jerusalém. Ei, oi, entenda comigo aqui. Olha essa profecia como ela é escatológica. Será governado, o mundo será governado. E quando é que o mundo vai ser governado de Jerusalém? O mundo será governado no milênio messiânico. No milênio messiânico, o governo do Eterno sairá do Monte Sião. Olha como isso é lindo. Todo o processo da história da humanidade começa lá no Monte Sião e vai finalizar a história da humanidade em cima do Monte Sião. E talvez você não saiba, a palavra Jerusalém termina com Ain, que é o plural. Se nós fôssemos traduzir isso para o português, se nós fôssemos aportuguesar essa palavra Jerusalém, eu tinha que traduzir como Jerusaléns, no plural, porque aqui está falando de duas Jerusaléns, no plural. Por isso, não é Jerusalém, é Jerusalém, no plural, arremetendo a ideia de duas cidades. Que as duas cidades são essas? Aquela que você vai e compra um pacote turístico e vai até a terra de Israel e vai conhecer o Eretz Israel e vai conhecer a cidade de Jerusalém, mas aqui também está nos arremetendo a profecia de Yohanan, a visão do profeta Yohanan, que ele foi levado a um alto e sublime monte, no livro de Apocalipse, chamado de livro de Revelação. E lá ele diz que ele olhou para o alto e viu a nova Jerusalém, a nova Jerusalém.
que descia, olha a frase, que descia, ela não subia, ela não parava, ela não estava estagnada nos céus. A profecia é clara, nítida, objetiva. A nova Jerusalém, que descia dos céus, estava descendo para onde? Qual que era a direção dessa cidade? Para onde ela estava indo? Aí conecta-se com a palavra que Yeshua, Jesus disse: eu vou vos preparar lugar. Esse lugar é exatamente a cidade santa que Yohanan viu na visão em cima do monte de Zion. É perfeito. Olha só, eu estou tentando aqui abreviar um estudo escatológico com poucas palavras de assuntos muito profundos. Nós tínhamos que nos aprofundar aqui delicadamente, detalhe por detalhe, frase por frase, palavra por palavra, mas não dá, não é possível nós fazermos isso, porque o nosso tempo é curto. Nossa congregação, nossa família que está lá na cidade do Porto, já são quase 0h, e estão nos acompanhando lá ao vivo. Então nós estamos transmitindo para todo mundo, pessoas do mundo todo, várias pessoas de vários lugares nos assistindo, os fusos horários dão muita diferença, então eu estou sendo o mais objetivo possível. E para finalizarmos, vamos um pouquinho ainda lá no livro de Yeshayahu, no livro de Isaías. Aqui nós vamos finalizar o esclarecimento de onde Deus disse que habita. Yeshayahu capítulo 33, versículo 20. Olha que lindo esse comentário. E nós vamos fazer um midrash, vamos fazer uma correlação aqui com o livro de Terlim, capítulo 76, versículo 3, Pasuk 3. Olha lá, Yeshayahu 33, 20 está escrito assim. Olha como é esclarecedor. Olhe para Zion, olha para o monte de Zion, para o monte Sião, a cidade de nossas festas. Seus olhos verão em Jerusalém, verão em Jerusalém uma residência segura, uma tenda que não será removida. Suas hastes nunca serão retiradas. Ei, observe bem essa palavra. Nunca. Ela não dá parâmetros de discussão. Ela não deixa nenhum termo de dúvida. Ela está dizendo, suas hastes nunca serão retiradas. As hastes da tenda nunca serão retiradas. E as cordas que esticam a cobertura da tenda não serão cortadas. Aí você vai lá no livro de Salmos, lá no livro de Terlim, capítulo 76, versículo 3. Está correlacionado diretamente com essa profecia, que também é escatológico, que também é apocalíptico. E diz assim, a sua tenda está em Shalem. O que é Shalem? Shalem é Jerusalém. O lugar de sua habitação está em Zion. Então se você... A princípio, você que nos acompanha, você que gosta de estudar as Escrituras, se a princípio, quando você viu o título, que o Eterno não habita em qualquer lugar, ou não habita em outro lugar, se isso deixou você um pouco chocado, se você disse, não é possível que isso aconteça, não é possível que Deus habita num lugar só, porque a própria palavra diz que a sua glória enche toda a terra. Mas eu disse que a conexão para estar 100%, para você estar dentro do Wi-Fi 100%, recebendo 100% de conexão, o lugar onde a Shekinah do Eterno é 100%, é no Monte de Zion, Monte Sião, em Jerusalém. E quando ele disse aqui em Yeshayahu, em Isaías 33, 20, a cidade de nossas festas. Ele não faria festas ali por 6.000 anos, e depois... uma das festas mais importantes, além das que já estão profetizadas, das festas bíblicas que nós acompanhamos todo ano, além de todas essas festas, uma das maiores festas, uma das festas mais importantes, uma das festas que é comemorada a remissão e a redenção, a festa do casamento entre a igreja e o nosso Mashiach, entre a igreja e o nosso Salvador,
a maior festa de redenção, será sobre o Monte de Sião. Por isso que nós veremos ali uma residência segura. Que residência segura é essa? Aqui ele está nos arremetendo à Nova Jerusalém, a cidade santa que vai descer sobre o Monte Sião. É uma residência segura, permanente. Os seus alicerces nunca serão abalados. É uma cidade que nunca será invadida. É uma cidade que no livro de Apocalipse está escrito o seguinte: nessa cidade não haverá necessidade da lua, nem do sol, porque a glória de Adonai, a glória do Eterno, a glória brilhará, alumiará a cidade. Então a tenda que vai ser colocada lá em cima, a Nova Jerusalém que será hasteada, que será colocada lá em cima da Jerusalém antiga, ela jamais, eternamente, nunca mais será removida. Então, através desse estudo, você pode entender um pouco melhor o que o Senhor diz com a sua habitação. É por isso que quando o nosso patriarca, aí há 5.000 anos atrás, quando o nosso patriarca sobe no Monte de Sião, ele diz: esse monte tem que se chamar Roer. Ele tem que se chamar Roer. Esse monte é um monte onde eu vi, é um monte Irê, é um monte onde eu vi o Eterno. É um monte onde a cidade eterna descerá, segundo a visão de Yohanan, de João, no livro de Apocalipse. É onde nós veremos a luz do Eterno permanentemente acesa, eternamente. E um dos pontos centrais da terra, porque nós dizemos que Jerusalém, que Israel está no centro da terra. É o lugar que foi escolhido para que a cidade santa viesse pairar. Amém? Que as bênçãos do Todo-Poderoso, o Deus de Israel, na sua infinita misericórdia e sabedoria, venha nos trazer entendimento e discernimento, para que possamos compreender a sua palavra, para que possamos praticá-la em todo o tempo, para que possamos viver segundo a sua vontade. Beshem Yeshua HaMashiach, em o nome de Jesus, o Messias. Amém, amém, amém. Yevarecha Adonai veishimerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.